Seja muito bem-vindo a mais um Maná Podcast. E hoje eu quero tratar de um assunto que é maravilhoso e é causa de alguns sustos que a igreja tem enfrentado nos últimos tempos. É a questão do anticristo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta nos textos que nós estaremos comentando aqui no nosso estudo desse podcast. Um dos temas mais palpitantes, mais buscado, né? Porque poucos temas despertam tanta curiosidade, tanto interesse, tanta especulação quanto o tema do anticristo. Entretanto, é necessário que nós compreendamos essa questão, porque ela é relevante para a Igreja de Cristo. Ao longo da história da Igreja, nós temos visto e estudado sobre assunto onde muitos tentaram identificar personagens históricos, personagens interessantes que foram colocados como pretensos candidatos a serem o anticristo. Principalmente nos últimos anos, nós temos visto muita gente trazendo figuras proféticas, né, de impérios. Alguns dizem que é o Papa, outros dizem que foi Nero, outros dizem que foram os grandes políticos que mataram tanta gente, os líderes mundiais. Olha, dentro desse contexto é necessário que a gente volte para a Bíblia, porque a palavra de Deus, embora não defina quem seja, ela dá as dicas para que a gente acompanhe. Então, antes de nos deixarmos levar por conjecturas, por sensacionalismo, ou mesmo por alguma ideia escatológica que nos vem à mente, precisamos perguntar: o que as Escrituras realmente ensinam sobre o anticristo? A teologia bíblica não nos foi dada para alimentar paranoias, mas para fortalecer, para ensinar, para perseverar, né? Principalmente do que se fala sobre a perseverança dos santos. O ensino sobre o anticristo, ele não é tão difícil de ser entendido e também não tem como finalidade central despertar medo nas pessoas, terror nas pessoas, mas advertir contra o engano e reafirmar a soberania de Cristo. O apóstolo João afirma lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim, preste bem atenção que é importante que você compreenda. Filhinhos, já é a última hora. E como já ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Essa declaração de João, ela nos conduz a uma compreensão equilibrada. Existe uma manifestação final e escatológica do anticristo, mas também há um espírito do anticristo que já está atuando no mundo desde aquela época, que já operava no mundo ao longo da história. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre 3 aspectos fundamentais
da questão do anticristo. O que o anticristo apresenta? Quais são as características do anticristo? Primeiro, nós temos que entender que o anticristo ele vem com uma qualidade que lhe é imposta, que é substituir a ideia que temos de Cristo, que a teologia ortodoxa tem de Cristo. Então ele inverte toda essa questão. Então ele traz que o espírito do anticristo já está presente no mundo. Isso aqui é uma realidade desde aquela época. A manifestação futura também do homem da iniquidade. O anticristo também é chamado de homem da iniquidade. Mas ele culmina toda essa história com a questão de que temos a certeza da vitória definitiva de Cristo. Então, vejamos, o espírito do anticristo como uma realidade presente. Quando João descreve lá na sua epístola para a igreja, aquela igreja estava sendo ameaçada por um grupo de estudiosos chamados gnósticos. E esses ensinos desses falsos mestres diziam que Jesus não veio em carne, ou que é uma manifestação apenas. E João diz assim, olha, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Aqui nós aprendemos algo fundamental da palavra de Deus, e por isso nós estamos tratando desse assunto, que o anticristo não é uma figura estranha no meio cristão, certo? O anticristo não é, primeiramente, uma figura política, mas é uma figura teológica e está relacionada à negação da pessoa e da obra de Cristo. O segundo ponto importante que essa negação esclarece é de que quando você ver alguém, ouvir alguém negar a encarnação, esse é o espírito do anticristo que já está agindo. Nos dias de João, o gnosticismo era uma ideia filosófica que achava que negar a Cristo era a coisa mais importante. Negar a Cristo, Cristo vindo em carne. Eles não aceitavam essa ideia. Eles podiam até aceitar um Cristo etéreo, né? Um espírito, pensamento, uma ideia. Mas para esses falsos mestres, o Filho de Deus não poderia assumir a matéria, porque para eles a matéria era má. E sendo má, ela não poderia ter a capacidade de receber o Deus Todo-Poderoso. João combate essa heresia, afirmando que negar que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. Veja 1 João, capítulo 4, versículo 3. A igreja primitiva enfrentou esse desafio com muito vigor. Com muito vigor. Os pais apostólicos, como Inácio de Antioquia, defenderam enfaticamente a realidade da encarnação contra o docentismo na época. A ortodoxia cristã sempre afirmou: Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é tão perfeito nesses dois pontos que foi suficiente para nos substituir no pagamento pelo pecado.
Sempre que essa verdade é diluída, seja negando a divindade de Cristo, seja reduzindo a sua humanidade, ali opera o espírito do anticristo. Uma outra característica do espírito do anticristo agindo é a negação da exclusividade de Cristo. Os seguidores do anticristo, ou os que têm espírito do anticristo, que viviam no tempo de João, eles tinham essa ideia de que não poderia ser o Cristo o único caminho. Por quê? Dentro da cultura que existia na época, Jesus não poderia ser o único caminho que levaria ao Pai. E em João 14:6, o próprio Jesus é claro nessa questão. Em tempos de pluralismo religioso, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, afirmar a exclusividade de Cristo soa até ofensivo, mesmo hoje, nos nossos dias. Contudo, abandonar essa verdade é dar espaço a um espírito do anticristo, a uma deturpação do verdadeiro evangelho. O reformador Calvino, ele dizia algo interessante, que Deus em Cristo não podia ser dividido. Não podia ser dividido. Não podemos acertar essa condição como uma realidade e nem aceitar que parte da sua revelação seja verdade e outra parte da revelação não seja verdade. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. É o único que foi capaz de abrir o selo, porque não tinha ninguém com essa capacidade entre os homens, segundo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. João também diz que eles saíram do nosso meio, mas não era dos nossos. Em 1 João capítulo 2, versículo 19. O anticristo surge no contexto da apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé verdadeira. Isso nos ensina que o maior perigo para a igreja não vem apenas de fora. O maior perigo da igreja não vem de inimigos externos, mas da própria igreja. O anticristo surge no contexto da apostasia. E dentro dessa condição, heresias surgem no seio da comunidade visível de Deus. Por isso, a vigilância doutrinária deve ser uma necessidade constante da Igreja de Cristo nos nossos dias. A vigilância constante. Uma outra questão interessante, que não só João trata, mas também Paulo trata sobre esse assunto, que encontra-se lá em Tessalonicenses capítulo 2, segundo Tessalonicenses para ser mais exato. Se João nos fala do espírito do anticristo, Paulo nos apresenta como homem da iniquidade. O homem da iniquidade equivale ao anticristo. E ele tem algumas características que lhe são próprias e são fáceis de identificar. Então preste atenção nessas características. Primeiro, o caráter desse homem da iniquidade. Paulo descreve alguém que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, querendo até mesmo assentar no santuário como se fosse Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Aqui nós vemos algumas características marcantes desse indivíduo.
Se não, veja, exaltação própria, achando que é o mais importante, pretensão divina, engano sobrenatural, rebelião aberta contra Deus, e essa figura concentra em si um espírito de rebeldia, de oposição e que atravessa toda a história do povo de Deus. Outra coisa importante que nós precisamos ressaltar é que Paulo afirma que o ministério, dentro desse contexto, do homem da iniquidade, já opera também. Ele já opera. Isso significa que a rebelião contra Deus, ela é progressiva. O anticristo final será a culminação de um processo histórico que já vem desde o início. Ao longo dos séculos, impérios totalitários, perseguições religiosas, sistema humano que são utilizados pelo anticristo como sistemas ideológicos antecipam essa realidade. Contudo, nenhum deles foi a manifestação final do anticristo ainda. A teologia reformada, ela historicamente identificou o papado medieval como sendo o anticristo, né? A manifestação do anticristo institucional. Outros intérpretes adotaram leituras futuristas, né? Independentemente da posição escatológica, seja este amilenista, pré-milenista, pós-milenista, há um consenso de que haverá uma intensificação final de oposição a Cristo que será desencadeada antes da vinda real do Senhor Jesus. Paulo afirma que esse homem virá segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, com todos os sinais, prodígios, todos eles sendo feitos de mentiras. Deixa eu dizer uma coisa a vocês agora. Nem todo milagre vem de Deus. O anticristo, ele também operará com aparência de realidade, com aparência de poder espiritual. Ele fará as coisas muito parecidas com aquelas que Jesus fazia. E Jesus já havia advertido: surgirão muitos falsos líderes, falsos profetas, falsos cristos, lá em Mateus 24. Por isso a igreja não deve se impressionar quando ouvir de alguém que se levantou, alguém que se destacou, alguém que foi adorado, foi levado aos pódios da vida, como se esse fosse algo extraordinário. Mas o verdadeiro crente examina tudo pelo crivo da palavra de Deus. O livro de Apocalipse apresenta a figura da besta que sobe do mar. Vamos analisar esse ponto importante. Ela recebe a autoridade do dragão, que é Satanás, e governa com poder político e religioso. O poder político, muitas vezes, aqui é interpretado como um poder político global. A besta exerce domínio sobre povos e nações. Esse poder é a manifestação do anticristo. Apocalipse afirma que foi permitido à besta fazer guerra contra os santos. Isso revela que a igreja ela passará pela perseguição. Mas note que foi permitido. O que quer dizer isso? Que o poder do anticristo é limitado.
o poder do anticristo é subordinado à soberania de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite. Muito se fala hoje em dia também sobre a questão da marca da besta. Vamos analisar isso? Simbolicamente, ela representa lealdade e submissão ao sistema anticristo. Ou seja, assim como os servos de Deus são selados, conforme está lá em Apocalipse 7, os seguidores da besta e do anticristo também recebem sua marca. Trata-se de uma questão de fidelidade. A quem você serve? A quem eles servem? Não é? Então, é crucial compreender, queridos, que o anticristo ele não age fora do controle divino. Ele não age fora do controle de Deus. Ele não é autônomo para fazer a coisa de acordo com a sua vontade. Então Agostinho ensinou algo interessante, que o mal não é a substância autônoma, mas uma corrupção do bem permitido por Deus para fins maiores. O anticristo, portanto, ele não frustra os planos de Deus. Nada pode frustrar os planos de Deus. Nem mesmo o anticristo vai fazer isso. Deus não é pego de surpresa. Então Deus, quando permite algo mal, é porque ele tem algo muito maior que nossos olhos físicos e nossa capacidade intelectual falha e imperfeita não consegue compreender. Então precisamos confiar no Deus que cremos, adoramos e declaramos. Ele sempre vai estar no controle. A mensagem central das Escrituras não é o poder do anticristo. Eu quero deixar isso bem claro. Quando se fala do anticristo, não está se exaltando a manifestação nem o poder do anticristo, mas está se tratando da vitória de Deus, da vitória do Cordeiro, da vitória de Cristo. Paulo declara que o Senhor Jesus destruirá o homem da iniquidade com o sopro da sua boca na sua vinda, conforme está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Uma simples manifestação da glória de Cristo já é suficiente para aniquilar o anticristo, o homem da iniquidade, ou a besta que surge do mar, da terra, dos ares, sei lá, de onde for. Nós temos que focar no que é poderoso e não nos subalternos. Não. Se você crê em Deus, você tem que crer e confiar nesse Deus. Se você sabe que ele é o maior, do que não há outro Deus, você tem que viver essa realidade. Apocalipse 19 descreve a besta sendo lançada no lago de fogo, junto com o falso profeta, o anticristo, junto com toda a miserabilidade que existe para ser queimado no fogo eterno. Não há uma batalha prolongada, não. Não há um suspense. Vamos fazer um julgamento, vamos conversar ainda. Não. Vai ser um julgamento sumário, acabou-se. É a condição do resultado de suas ações e pronto, a vitória pertence ao Cordeiro. E é isso que nós temos que focar. Vamos parar de olhar ao redor e focar no principal. Não importa se levante poderes, majestades, potestades, que venha o anticristo com rabo vermelho de chifre, tanto faz. Para nós isso não tem a menor importância, porque o que para nós importa é propagar Cristo ressuscitado, vitorioso, e que vem buscar a sua igreja e que nós viveremos com ele eternamente. Nós não devemos perder tempo com picuinhas. Devemos nos preparar para, com autoridade, falar da palavra de Deus
e dizer ao mundo: só Jesus Cristo salva. Eu quero trazer algumas aplicações pastorais para você, meu querido. Hoje, como igreja, nós, o corpo de Cristo, devemos, logicamente, andar alerta sobre essas coisas. Não para nos amedrontar, mas para orientar aqueles que ainda não conhecem a verdade. Então, devemos ser vigilantes com a doutrina, ensinando a palavra como ela se apresenta, a verdade. Devemos perseverar, mesmo na perseguição, perseverar, sabemos e sabendo em quem temos crido, que é bem certo e poderoso para nos entregar o final abençoador. Devemos ter a esperança escatológica não na estabilidade política, não no poder humano, mas na certeza de que o Senhor Jesus, ele veio para vencer e ele está conosco e ele vem buscar a sua igreja numa volta gloriosa e esplendorosa. E outra coisa importante, a nossa fidelidade deve ser exclusiva a Deus. Não podemos servir a dois senhores. Em tempos de pressão cultural, em tempo de que somos chamados a uma lealdade ao mundo vigente, a fazermos o politicamente correto, nesses tempos precisamos manter a fidelidade no Cordeiro. Seja fiel a Deus, não importa o que venha acontecer. Seja fiel a Deus. Por fim, falar do anticristo é uma realidade bíblica. Claro, nós sabemos que é sério, ele existe e há um espírito de engano operando no seio da igreja, operando no mundo. Haverá uma intensificação muito maior dessas ações malignas, tentando amedrontar o povo de Deus, tentando fazer com que o povo de Deus desista, prendendo, matando, trancafiando servos de Deus em lugares mais diversos da terra. Mas tudo isso está dentro da economia divina, está dentro do projeto de Deus. E com certeza Deus tem um plano para cada ação que está sendo feita. Cristo reina, Cristo sustenta a sua igreja, Cristo voltará em glória para buscá-lo. E a última palavra da história não pertence ao anticristo. A última palavra da história pertence ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressurgiu dentre os mortos e está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Portanto, não temamos, não nos deixemos enganar, não abandonemos a fé, permaneçamos firmes, sabendo que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Nós ficamos por aqui. Se esse podcast te ajudou no dia de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos estudos, e nós estaremos aqui debatendo assuntos sérios e relevantes para a Igreja de Cristo. Fica com Deus e até o nosso próximo podcast.